Numa varanda ensolarada de um café, dois homens na casa dos 40 anos partilham uma mesa. Um silêncio confortável entre eles. Uma cumplicidade que dispensa palavras. Um deles, Léo, observa o vapor subir da sua xícara. O outro, Bruno, passa a mão no queixo e balança a cabeça, os olhos marejados por uma nostalgia divertida. Ele coloca a mão no ombro de Bruno e, com a voz rouca de riso, pergunta: lembra do dia em que eu quebrei teu nariz? O cheiro de café recém-moído mistura-se com o aroma doce de um jasmim na parede. No rosto de Bruno não há sombra de ressentimento. Apenas a imagem clara de dois antigos inimigos, agora melhores amigos, partilhando uma memória que um dia foi dolorosa. Mas para entendermos como chegamos até aqui, precisamos voltar muitos anos, para um corredor de escola barulhento e um rapaz novo que só queria ser invisível. Os corredores eram um labirinto de rostos anônimos, um borrão de olhares que o faziam sentir-se um fantasma. O som era a pior tortura, uma muralha de conversas e gargalhadas que o isolava no seu próprio silêncio. Cada vez que o sinal estridente rasgava o ar, soava como um alarme de perigo. As suas mãos, frias e úmidas, escondiam-se nos bolsos. A gola da camisa nova parecia apertar sua garganta, sufocando-o lentamente. Uma onda de pânico crescia no seu peito. Um grito silencioso que ecoava uma verdade terrível. Você não pertence a este lugar. Ele só não sabia que, no meio da multidão, um par de olhos já o tinha escolhido como seu próximo alvo. Foi no refeitório que tudo começou. Bruno se aproxima da mesa de Léo, um sorriso cruel nos lábios. Ele não diz uma palavra, apenas estende a mão, pega o sanduíche de Léo e, com um movimento brusco, joga o sanduíche no chão. O pão amassado, a maionese espalhada no piso intacto. O silêncio cai sobre as mesas próximas, como uma cortina pesada. Então, o som retorna, primeiro como um riso contido, depois como uma gargalhada aberta de outros rapazes. O rosto de Léo, um calor insuportável. A sua boca fica seca, um gosto de pura e absoluta impotência. Ele está paralisado, o alvo de todos os olhares. A volta para casa naquele dia foi a mais longa da sua vida. O barulho da escola deu lugar a um silêncio doloroso, quebrado apenas pelo som dos seus próprios passos e pelo choro que ele lutava para conter. Com um rosto manchado de lágrimas, ele só conseguia pensar numa coisa: o abraço da sua mãe. Ao encontrá-lo aos prantos na porta de casa, a sua mãe abraçou sem fazer perguntas, apenas esperou que os soluços diminuíssem. Então, com a sabedoria que só as mães possuem, ela olhou nos seus olhos e disse a frase que se tornaria o seu nome e o seu maior desafio: meu filho, nós devemos perdoar e amar até mesmo os nossos inimigos. A reação de Léo foi de pura confusão e descrença. Amar, perdoar. Como ele poderia sentir algo além de ódio e medo por alguém que o tinha humilhado daquela forma? A ideia era absurda. Essa incompreensão fincou raízes, estabelecendo o conflito interno que o acompanharia por muito tempo. Como conciliar o desejo de vingança com o mandamento do perdão? Ele não sabia como perdoar, mas decidiu que, por agora, evitar Bruno a todo custo seria o suficiente. Os meses seguintes foram um inferno silencioso. Léo tornou-se um mestre na arte da evasão, mudando de rota pelos corredores, almoçando mais cedo, fazendo de tudo para evitar Bruno e o seu grupo. Mas a humilhação continuava, de formas mais subtis. Um empurrão disfarçado, um livro derrubado de propósito, apelidos sussurrados quando ele passava. Cada incidente era uma pequena ferida, que se somava à original. O medo transformou-se numa raiva fria e silenciosa, que crescia dentro dele. As palavras da sua mãe ecoavam na sua mente, mas pareciam cada vez mais distantes. Um ideal impossível.
Ele não queria amar o seu inimigo. Ele queria que o seu inimigo sentisse a mesma dor, a mesma humilhação que ele sentia todos os dias. A tensão se acumulava, um elástico esticado, ao máximo prestes a arrebentar. E um dia, no pátio da escola, ele finalmente arrebentou. O empurrão foi mais forte desta vez. Léo caiu no chão, os livros se espalhando ao seu redor. Mas algo dentro dele se recusou a ficar ali. Uma onda de adrenalina, alimentada por meses de medo e humilhação contidos, pulsou nos seus ouvidos, abafando o som das risadas de Bruno. Ele se levantou, não como a vítima de sempre, mas como uma força da natureza. O confronto foi rápido, visceral. Antes que Bruno pudesse reagir, o punho de Léo o atingiu em cheio no nariz. O som foi seco, um estalo oco que silenciou o pátio instantaneamente. Léo sentiu o impacto nos seus próprios ossos, o gosto metálico de sangue na boca, embora não fosse seu. No rosto de Bruno, a surpresa deu lugar à dor. E em seguida, algo totalmente inesperado, um brilho de espanto, quase de admiração. A escola, antes um coro de zombarias, agora era uma plateia chocada. Um murmúrio percorreu a multidão, mas não era de escárnio, era de respeito. Bruno, com o nariz a sangrar, não parecia mais um predador, parecia apenas um rapaz que tinha subestimado a sua presa. Naquele dia, Léo não ganhou apenas respeito. Ele quebrou o feitiço do medo e, sem saber, abriu a porta para a mais improvável das amizades. Agora, estamos de volta à varanda ensolarada do café. Bruno esfrega o nariz, um gesto inconsciente que acompanha a memória daquele dia. É Léo quem, desta vez, dá sentido à história. Sabes, durante anos eu não entendi o que a minha mãe disse sobre amar os inimigos, diz Léo, com a voz calma. Achava que era ser fraco, mas naquele dia, quando te enfrentei, eu percebi. Não era sobre gostar dos inimigos, era sobre parar de ter medo, era sobre eu me respeitar e respeitar meus adversários. Só quando eu parei de te ver como uma sombra gigante, é que nós podemos olhar um para o outro, como iguais. Bruno o encara, o riso fácil agora, substituído por um olhar de profunda compreensão. A vítima e o agressor tinham desaparecido há muito tempo, deixando no seu lugar apenas dois homens, dois amigos, forjados pelo fogo de um conflito, que em vez de os destruir, os uniu. E ali, entre goles de café, duas velhas sombras do passado sorriam uma para a outra, aquecidas pela luz de uma amizade que ninguém poderia prever. Conta a sua história nos comentários, do jeito mais verdadeiro que conseguir. As melhores histórias poderão ser transformadas em crônicas ilustradas nos próximos vídeos do canal. Até a próxima.